Dois, um. Paz a todos, sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do Papo da Graça. Já grata a Deus, pois só Ele é digno de honra, glória, de louvor e adoração. E já curte esse episódio, já deixa seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E hoje, muito feliz, porque nós temos uma convidada aqui especial, uma amiga que Deus me presenteou, tá bom? Tenho a honra também de congregar junto com ela, uma pregadora, ela fala que é cantora, mas eu vou colocar ela para pregar aqui, ela é cantora, pregadora, tá bom? Professora, vai ser um papo muito legal, muito edificante. Temos muita coisa aqui para conversar, ela tem muito aqui para falar de Deus para nós. E a gente vai conhecer um pouquinho também da história dela. Eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é ela, Dani Marques. Oi, William, paz do Senhor, eu tô muito feliz em estar aqui. Oi, gente de casa! Eu pareço que não tenho vergonha, mas hoje eu tô nervosa. Mas que o Senhor possa direcionar a nossa conversa e que Jesus toque aí no seu coração onde você esteja agora. Amém. Muito obrigado. Sinta-se à vontade, tá bom, Dani? Sinta-se à vontade. Obrigado por você ter aceito esse convite. Tá aqui batendo esse papo. Tarcísio correu, né, Tarcísio? Tarcísio correu desse papo, mas tá aqui presente. Obrigado também, tá bom, irmão? Você tá aqui presente, ter trazido a Dani aqui. Tem me trazido também, que hoje eu vim de carona com você, tá bom? Muito obrigado. Desde a pessoa, o João tá aqui também. Tá bom? Obrigado, tá bom, Dani? Você ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Vamos bater É uma um papo, honra. vai ser um papo muito edificante, tá bom? Vamos começando assim, conhecer um pouquinho da sua história, como começou, você já veio de berço evangélico, né? Vim de Já berço tive- evangélico. Como Nasci na igreja. começou a história da sua caminhada? A história da Dani, eu sou muito feliz desde muito pequena. Eu gosto muito de mencionar isso. Todos os meus amigos já ouviram eu falar isso. Eu vim de uma família muito estruturada, William. E os meus pais, eles não são pessoas que vivem de aparência. Os meus pais são o que eles são. Então eu vim de uma família muito feliz, muito suave. Eu tive um crescimento muito alegre, muito contente. E meu pai sempre foi pastor, eu já cresci com ele sendo pastor, eu já vivi sendo pastor, eu não tenho outra experiência sem ser dentro da casa de Deus. E eu agradeço a ele todos os dias, porque é uma honra, né? Ah, seus pais são muito, muito alegres. Eu também sou muito grato, né? Por tudo que seu pai tem feito, né? Por mim, esse tempo que eu tô lá com vocês. Sou muito grato. Me recebeu de braços abertos quando eu cheguei lá agora no Ministério Paulistana, né? Que é a qual, né, fazemos parte agora. Sou muito feliz, né? Porque seu pai já chegou me colocando para trabalhar lá e é o que eu gosto, né? Sou muito feliz mesmo. Eu sou grato a Deus por tudo que ele tem feito até agora e ter colocado, né, o seu pai e a sua mãe na minha vida. Um abraço, José Amaro e Helenice Marques. Grato a Deus por ter colocado vocês na Nós minha também vida. somos gratos pela tua vida, Não, eu que porque você agradeço. tem nos ajudado muito lá. Eu que Obrigada. agradeço por vocês, né? Vocês terem me recebido de braços abertos lá. Eu tô muito feliz. Glória a Tô Deus. E muito fica o feliz. convite aí pra quem tá em casa, né? Que muita gente não sabe que nós estamos agora com a nossa Igreja Assembleia de Deus, paulistana, que fica localizada ali perto do shopping. Qual que é o endereço de lá? Vocês lembram? Estrada do Campo Limpo. Estrada do Campo Limpo, 327. 327. Te Jardim esperamos Pâmela, lá. Todo Itacoatiuba. domingo, às 18 horas. Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo, mas é que geralmente a gente fala domingo, né? Mas vai terça, lá. quinta e domingo, nós aguardamos Tá uma vocês bênção lá. de Deus. Ô, glória, Deus verdade. né? Deus tá derramando uma glória imensa naquele lugar. Sim. Tá sendo surreal. E pela primeira vez, eu já tinha visto. Foi naquele lugar que eu comentei até com o Caio. Eu falei, irmão, nunca vi a Dani falando em línguas. Jura? Sério. Nossa, aquele dia lá, a Dani falando em língua, ela ficava toda arrepiada, ela não parava. Depois eu meu falei Deus. pro Caio Milha, eu falei, meu, Glória a Deus. aquele culto lá foi surreal, foi tremendo. Foi uma bênção, né? William, eu acho interessante. Eu sou batizada desde os 18 anos. Aham. Eu gosto de falar isso aqui porque é legal. A gente que cresce no berço evangélico, se nós não tivermos... Eu sempre tive uma estrutura de saber da Bíblia desde muito jovem, mas eu nunca conhecia Jesus exatamente. Eu conheci Jesus, que eu fui batizada com 17 anos, em um ensaio da mocidade, lá no Adriane. E nós estávamos no ensaio e eu falei pra Deus assim, eu sempre pedi pra ser batizada, né? Mas Deus aprove que eu fosse batizada num ensaio. Mas, de um tempo pra cá, eu senti que, de um ano pra cá, parece que Jesus trouxe um renovo pra mim diferente. E foi num acidente de carro que eu vi de moto, um carro pegou uma moto. E eu iria ter certeza que aquele moço ia morrer. Certeza, eu tava no caminho de serviço.
E eu corri lá e eu olhei pra ele, eu falei, ele morreu. E aí eu comecei a chamar o Espírito Santo. Deus, pelo amor de Deus, vem aqui, vem aqui. Eu comecei a clamar em voz alta. E ele se mexeu. E aí quando ele se mexeu, eu falei pro Tarcísio, eu acho que Jesus me tocou de uma forma tão diferente. Sério? Que eu sinto agora que quando eu estou falando em línguas, algo diferente acontece. E foi a partir desse momento. E realmente Foi a partir daquele dia. algo diferente acontece mesmo quando você começa a falar línguas lá. Assim como a igreja toda. Mas aquele dia foi surreal. Porque eu já tinha visto, mas não da proporção que foi aquele dia, aquele culto. Nossa, aquele culto, você não parava. Meu, você é louco, foi tremendo. Obrigado, Senhor. Foi tremendo, foi tremendo. E como foi crescer sendo filha do José Amaro? Sendo filha do Sendo pastor... filha do meu pai, pastor José Amaro e cantora Helenice Marques, foi a coisa mais gostosa do mundo inteiro. Embora não seja fácil ser filha de Sim. pastor. Né? A cobrança para um filho de pastor, ela é muito diferente do que todas as cobranças de um membro que está frequentando a igreja. Então, a gente sempre tem que estar como referência mesmo. E não é fácil, William. Eu não vou falar que é fácil, porque não é. Teve partes da minha infância que eu me perguntava, por que eu tenho que passar por isso? Meu pai falava, Dani, você não pode fazer isso, você não pode agir daquele jeito. Não simplesmente por ser filha de pastor, mas por ser cristão. Mas parece que as pessoas falam, fulana pode fazer, eu também posso, né? Então, realmente não foi fácil em relação à referência. Mas ser filha do meu pai e da minha mãe sempre foi muito fácil. Então, eles conversavam muito comigo e com a Paulinha. Nós tivemos sempre uma relação muito de conversa mesmo, sabe? Então, eu acho que isso que fez aliviar o fardo de ser filha de pastor. E qual foi a maior lição que você aprendeu observando seu pai no ministério? Seus pais? Eu acho que eu vou falar sobre pessoal, tá? Em vez de Sim. falar da igreja. Meu pai, ele sempre prega que não existe a opção de um casal dormir sem se falar. E ele vive isso dentro da minha casa, não só com a minha mãe. Ele vive conosco. Então, se porventura eu e minha irmã, a gente briga ali, dá 2 minutos a gente tá se abraçando. Então, eu levei isso pra minha vida. Eu não consigo ficar com raiva de ninguém. Às vezes eu fico magoada com a situação. Sim. Mas, eu levo isso pra minha vida. Então, eu acho que essa é a maior referência dos meus pais pra minha vida é isso. De, não tem essa história de dormir brigado aqui em casa, não. A gente vai ter que resolver, nem que seja pra sentar e resolver o problema. Não, tá tudo bem, tem que ficar bem. A gente se ama, a gente tem que ficar bem. Eu acho isso muito legal lá em casa. Não, às vezes eu vejo uns stories seus, você e com a sua irmã. Vocês são baratos, vocês duas, hein? Nossa, não, a minha melhor amiga. Eu vejo vocês lá. São mais que irmãs, né? Não, sim. Ela é minha melhor amiga mesmo, William. A gente costuma dizer assim, mexe comigo, mas não mexe com a minha irmã. E é o mesmo esquema lá em casa. Mexe comigo, não mexe com ela. E pra ela também, mexe comigo, mas mexe com ela. Glória a Deus. É muito legal, né? Ver assim a família unida, né? Nós somos. Graças a Deus, Glória a Deus, né? nós somos. Deus está no centro ali da sua família. Sim. E isso é maravilhoso, né? É muito gostoso. Então, antes de a gente ir um pouquinho mais sobre você, que eu foco aqui, já que o Tarcísio não quis participar, né? Mas conta um pouquinho, como que começou aí? Porque eu, um pouco eu acompanho vocês, né? Desde ali, adolescente, vocês dois ali. Eita, Tarcísio. Desde... Você já verdade. Gostava dele? É ele? O que acontece, William? O Tarcísio sempre foi muito usado por Deus. Eu achava aquilo a coisa mais linda. Sim. Ele tinha um paletó verde. Um paletó verdinho, né? E aí, quando ele chegava, o Tarcísio profetizava desde criança. É porque, né? Depois eu não sei o que aconteceu. Mas quando ele era pequenininho, Deus usava esse menino de um jeito. E aí, quando ele vinha sendo usado por Deus, eu olhava pra ele e falava, eu vou casar com esse menino. Só que ele não gostava de mim. Porque eu era muito nova, né? Eu era não é que é muita diferença de idade. São 4 anos, amor? 3? 4, né? Não é muita diferença de idade, mas quando ele tava na adolescência, eu ainda era criança. Sim. Então ele olhava pra mim e falava, sai fora, quero nada, sai fora. Aí teve uma vez que eu desisti, né? Falei, desisto, cai fora mesmo, sai fora. Aí com 18, 19 anos, quem volta pra minha vida? Bonitão ali. Aí eu falei pra ele, não, sai fora. Agora eu que não quero. Aí teve que orar, irmão. Teve que orar.
Teve que orar, William, isso não é mentira não, é verdade. Orou. Aí teve um dia que ele falou, Deus vai falar com você, pode esperar, Deus vai falar com você. Aí, num culto da mocidade, Deus usou um irmão pra falar com ele. Falou pra ele assim, moço, você tá fazendo uma oração específica. E eu estou abrindo o coração da pessoa referente à oração. Diante do Senhor Jesus, eu passei a ver esse homem bonito até hoje. Olha que coisa mais linda. Lindo! Mas não via, não. Eu olhava pra ele, eu via ele como uma pessoa comum. Mas depois, parece que realmente Jesus abriu o meu coração. De lá pra cá, ele tem cuidado do nosso relacionamento. Eu não estou falando que é fácil, né? Porque o relacionamento a dois tem muitas dificuldades. Mas o Senhor é o centro da minha casa. Glória a Deus por isso. E nós vencemos e venceremos todas as tribulações em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Não, Tarcísio, é bênção. Ele veio ali no carro, ali, veio conversa muito edificante. Tô chateado que ele não quis participar aqui, irmão. Tô chateado. Um dia traz só ele tem um montão de coisa pra falar. Não, ele... Meu, Tarcísio é bênção de Deus. Até na igreja, quando a gente pega pra conversar lá, ele... Né, até hoje, né, questão até de idade, assim, muitas coisas também, Tarcísio, vem aqui e pergunta, enche o saco dele, isso aqui, o que você acha, isso, ele vem direcionando, não, é assim, assim. Porque, querendo ou não, questão de... Não, você é bem mais velho que eu, né? Brincadeira. Não, mas questão, que nem eu falo, um exemplo, 8 anos de crente, não é a mesma coisa que o Tarcísio tem o quê? 20 anos, irmão? Mais de 20, né? 25, vida inteira. Então... Quase não, todos. então ele tem bem mais sabedoria do que eu, entendeu? Então... Tarcísio, ele ganhou a família dele pra Cristo, né? Foi? Ele foi o primeiro aí pra igreja. Olha, é bênção de Deus. E, segundo a minha sogra, o cenário da casa dela não era um cenário muito legal, né? E ele que tem que contar mais isso do que eu, mas, através da vida dele, os irmãos da minha sogra passou a ir, a minha sogra passou a ir, depois o meu sogro aceitou Jesus, então ele foi o primeiro canal de bênçãos aí para que todos estivessem na igreja hoje. Quanto tempo de namoro, noivado e casamento? Ô, William, porque sou ruim de data. eu vi um vídeo lá, que você entrou cantando, você entrou louvando, né? Entrei. O Tarcísio começou a chorar. Tem lá no YouTube, gente, quem quiser ir ver. Desci, falei, a oração tem poder, irmão. Nosso casamento foi marcado por muita fé. Sim. Muita fé. Inclusive, tem um amigo nosso que eu acho que ele nem sabe disso, se ele assistir agora. O Rafael, uma vez, foi usado por Deus mesmo. Eu tinha um emprego muito bom, só que era contrato, e o Tarcísio era motorista de caminhão na época. Então, quando nós decidimos nos casar, nós não decidimos nos casar ao léu. A gente tinha um planejamento, a gente tinha uma vida financeira legal, estava certo para casar. Só que a gente gosta de dizer que quando tá tudo no nosso controle, William, é tudo legal. Só que nem sempre Deus quer que esteja no nosso controle. Às vezes ele quer mostrar quem ele é na sua vida. Ele faz acontecer. E o meu contrato acabou em dezembro. Não pude renovar. E nós casaríamos em março. E o Tarcísio foi mandado embora em fevereiro. E aí quando chegou perto do casamento assim, nós não tínhamos R$1 para pagar nada. E aí um dia nós estávamos orando desesperados, porque tinha que pagar uma dívida aquele dia, desesperados. E aí do nada, alguém ligou lá na casa do Tarcísio. Ô Tarcísio, a gente queria tanto te dar um presente. Será que tem como você descer pra vir buscar? Aí tinha um envelope. William, olha, isso aqui é real, achei que me arrepiar, real. Ele falou assim, Tarcísio, me desculpa, porque tem uma moeda aí dentro. É porque o meu irmão, pequenininho, também quis ajudar. Eu não sei o valor da dívida, mas era uma dívida, por exemplo, 533, digamos assim, tá? Uhum. Quando o Tarcísio abriu o envelope, tinha o valor com a moeda certinho, R$2 e R$1 da criança. Olha, chega a me arrepiar de falar. Então, assim, a partir daquele momento, nós acreditamos, Deus está no centro disso aqui. Nós já sabíamos, né? Mas foi a certeza absoluta. Como é que pode você ganhar um presente até com R$1 contado, exato, certo? Ou seja, Deus não quis que nós pedíssemos nem R$1 para ninguém. Sim. Então, olha, nós vivemos um milagre atrás do outro. Não, a Dani é cheia de milagres. Eu acho que o tempo aqui vai ser pouco para contar, né, quantos milagres você Muitos tem. milagres, nós somos marcados por milagres. A gente vai marcar uma parte 2 aí pra gente continuar. Você vai participar da parte 2. Ele conta a parte 2. Mas a gente vê quão é necessário Deus estar no centro, né?
De tudo, até a questão da relação, né? Sim. E qual é o quão importante? A gente sabe que é importante, mas no seu ver, Deus está no centro da relação. Deus está no centro de Sem tudo. Deus não vai. Nós tivemos, no começo da nossa relação, a gente percebeu que a gente era muito diferente. Então, alguns anos foram muito difíceis. Então, sem Deus não vai, William. A gente orou junto, nós somos um casal que quando a gente vê que as coisas não estão muito legais, a gente passa a acordar de madrugada pra orar. Então, dá 4 horas da manhã, nós dois estamos um do lado da cama, o outro do outro orando. Então, Deus, ele precisa ser o centro da relação. Deus, respeito, é o centro da relação. Sem isso não vai. E a oração também é a chave de tudo, né? Sim. Ô, irmão, depois você me ensina essa oração aí. Que tô precisando dessa oração. Vai dar certo, William, vai dar certo. Tô brincando. E quando... vamos assim, e vamos lá pro lado do canto, né? Que pra quem não sabe, muita gente sabe, a Dani canta demais. Demais mesmo, muito. E cantar para Deus sempre foi um sonho ou isso aconteceu naturalmente? Eu sempre gostei de cantar, mas em grupo. Não posso mentir. Com 9 anos de idade, eu fui colocada como regente das crianças da sede. E com 10 anos de idade, eu já sabia dividir todas as vozes. Então, Deus me deu esse dom. Não foi algo que eu procurei, Deus me deu. Então, eu passei a cantar em grupos desde muito nova. E aí, eu acho que quando eu tinha uns 16 anos, Deus falou comigo. Não, agora você vai cantar sozinha. Mas eu fujo, William, não vou mentir, não. Eu fujo muito. Porque eu gosto de cantar em grupo. Mas aí eu sinto que Deus sempre... Opa, vem, Daniele, não é bem isso que eu quero pra você. Pode vir pra cá. E eu sinto que Deus tem trabalhado através do meu louvor. Às vezes a gente vai cantar triste. E Deus usa as nossas vidas. E enquanto Deus está curando outras pessoas, Ele está nos curando. Então, eu já ouvi testemunhos de pessoas que chegaram até a mim. Eu vou contar um aqui rapidinho. Não, pode contar o tempo que for. O episódio é seu. Aqui o tempo é certa seu. feita eu tava me sentindo muito triste, porque às vezes a gente acha que Deus ele só trabalha através de uma grande movimentação. E teve um dia que eu fui num congresso e não teve movimentação, William. E eu pensei, eu costumo falar muito isso pro Tarcísio, né, amor? Eu falo, nossa, será que Deus trabalhou através do meu louvor? Porque eu não quero ser só uma voz bonita. Sim. De forma alguma. Eu quero, inclusive, eu preciso que Jesus seja o centro em mim. E aquele dia eu saí muito triste daquela igreja, como se Deus não tivesse agido naquele lugar. E eu cheguei em casa e passou alguns dias e eu recebi uma ligação. Aí eu atendi o telefone e a pessoa falou assim, Daniele, eu preciso te contar isso. Falei, pode contar. Você lembra aquele dia que você cantou em tal lugar? Falei, eu lembro daquele dia. Ele falou, Dani, o meu primo estava ali e ele tinha tentado se suicidar um pouco antes. E aí, no momento em que ele estava tentando se suicidar, eu liguei pra ele. Falei, olha, tá tendo um congresso de jovens aqui na igreja, você pode vir pra cá? E ele falou que ele pegou o carro dele, tava na ponte já pra se jogar. Ele pegou o carro dele e falou, eu vou pra igreja, vai ser a última vez que eu vou pra qualquer lugar. Quando eu sair dali, minha vida acabou. E aí, aquele dia, eu não lembro o que eu falei, eu não lembro o que o Espírito Santo mandou eu falar, mas aquele homem saiu dali restaurado, William. Hoje, eu até conversei esses dias com o primo dele, falou que Deus restaurou tudo na vida dele. Ele tinha um emprego bom, ele perdeu o emprego, ele tinha uma esposa boa, a esposa dele deixou ele. E depois daquele dia, o Senhor restaurou a vida dele. Então, hoje ele está com a família dele restaurada. Segundo o primo dele, hoje ele está na Europa muito bem. Então... Deus age no silêncio, que às vezes a gente não quer entender, né? Sim, surreal, né? E você acha também, às vezes, é o problema das pessoas, porque a gente vê, até eu já vi pessoas falar que, tipo, às vezes até com um pequeno tempo que eu fiquei na itinerância, a pessoa, acho que o culto não foi legal, porque não teve movimento e tal. Você acha que hoje em dia também as pessoas estão muito preocupadas com isso? Sim. As pessoas estão preocupadas com isso. E às vezes a gente também, né? Não vê uma lágrima. Acha que não a gente pensa, meu Deus. Mas o Espírito Santo, ele trabalha no coração conforme os dias vai passando também. Acontece comigo. Sim.
Às vezes eu vou trabalhar, às vezes não, todos os dias eu vou trabalhar pedindo pro Senhor me guardar, me livrar, nananana, e no meio do caminho eu vou lembrando das pregações que vai sendo soada no domingo. Então, o Espírito Santo, esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele vai trabalhando, nos consolando, nos guiando. Então, foi plantado ali, né? Sim. Foi plantado e aí floresce com o tempo. Floresce. Tá vendo? Você achou que não, mas Aconteceu. através da sua vida, Deus salvou a alma. Sim. Né? Deus ali trabalhou. Precisava. Talvez, se tivesse movimento, pode ser que você também tenha outro pensamento que o meu, que aquela pessoa que ouviu aquele louvor, talvez o movimento, ela estaria se preocupado com o movimento, falou, nossa, e não focava no louvor que você estava louvando. Pode ser. Né? Porque ninguém sabe trabalhar de Deus, mas que Deus trabalhou e agiu. Sim, glória a Deus, Jesus, obrigado. Em nome de Jesus. Maravilha. E já aconteceu de você cantar sem vontade ou passando por um momento difícil e Deus usar aquele louvor para tratar você? Você mesmo louvando? Muitas vezes. Muitas vezes. Pra quem não sabe, o João Miguel, ele nasceu com o pé torto. Sabia, William? Sabia, né? Eu fiquei sabendo bem depois. Mas eu sabia desde a gestação. Que você marcou, você postou lá, carta aberta no seu Instagram. Sim. Aí eu já sabia. Por mais eu tava no relacionamento na época que as pessoas eram próximas de você, mas ali acho que nem elas estavam sabendo, eu acho. Na época. A gente demorou pra contar pra todo mundo, né? Eu não senti de contar. Porque eu não queria que as pessoas tivessem pena da minha situação. Sim. E eu queria que aquilo ficasse só dentro da minha casa, da minha família. Mas eu soube desde a gestação. Então, nós passamos um processo de gestação muito difícil. E eu quero dar uma voltinha aqui. Sim, sim. Tarcísio sempre quis ser pai. Era o sonho dele ser pai. Eu falava, não depois que eu terminar a faculdade. Porque fazendo faculdade Sim. e tendo filho é muito difícil. Então, não. E eu terminei a faculdade. E fui pra um culto e Deus falou comigo, eu vou te dar um filho. Eu fui cantar neste culto, né? O Thiago ficou todo feliz, chegou a vibrar. O Thiago é nosso baterista, né? Chegou a vibrar, eu vou ser tio. Eu falei, não vai não. Não vai ser tio. Aí nós fomos em outro culto, isso foi na quinta-feira. E eu fui falando com Deus, ainda não, Jesus, ainda não, Senhor, ainda não. Ser mãe é muita responsabilidade, eu sempre soube disso. No domingo, Deus falou comigo de novo, William. E eu falei, Senhor, ainda não. Eu não quero, ainda não. Na terça-feira, Deus me deu um sonho. Eu acho que ele pensou, já que em profecia não vai dar certo, eu vou direto com você, então. E aí eu tive um sonho, não foi um sonho, foi uma revelação. Onde eu subi até a minha casa e eu olhava pro céu e Deus falava comigo, William. Deus falou comigo. E ele me falou assim, Daniele, eu vou te dar um pregador. Seu filho vai ser pregador. Eu estou falando que eu vou te dar. E aí, aquela noite eu acordei. Aí eu olhei pro Tarcísio e falei, Tarcísio, Deus vai mandar um filho pra gente e vai ser um menino pregador. Eu já sabia que seria um pregador. E aí, quando eu tava ali com 3 meses de gestação, a gente foi fazer a morfológica, né? Que é aquele ultrassom mais sério. Sim. E a médica já falou pra mim, olha, o seu filho tem problemas nos pés. Nós não sabemos se ele tem mais alguma coisa, mas os problemas nos pés é certeza, ele tem problema no pé. E aí eu saí de lá daquela ultrassom, parecia que o chão tinha se aberto e eu tava flutuando. E aí o Tarcísio foi buscar o carro e eu fiquei assim... Sabe quando você fica fora de si? Eu fiquei fora de mim. E aí o tempo foi passando, eu conversei com a minha médica, ela falou, Dani, vamos fazer outro exame? Aí eu já tava com cerca de uns 7 meses de gestação. Dani, a gente vai fazer outro exame. Eu vomitava muito, William. Muito. O meu corpo queria expelir o João de qualquer forma. E aí depois foi descoberto porque eu sou O negativo e o Tarcísio também, né? Que são 2 sangues muito fortes. E aí ela me internou. E na internação ela falou, Dani, olha, o melhor médico vai vir te atender. O melhor. O que ele falar, tá falado. Olha isso. Olha o detalhe. O que ele falar, está falado. E aí eu fiquei internada, tava no finalzinho da Covid, né? Então, eu não podia ficar acompanhante ainda por conta da Covid. E eu fiquei sozinha naquele hospital durante toda a madrugada. Quando foi 5 horas da manhã, me acordaram. Olha, você vai fazer um exame agora é o horário do seu exame. Eu fui fazer o exame.
Aí quando eu cheguei lá, ele, vixe, eita. E eu já fiquei impaciente, né? Porque a gente percebe o semblante do doutor quando as coisas não estão muito legal. E aí a enfermeira-chefe veio me buscar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ninguém queria me falar. Aí me colocaram no quarto e outro médico veio me atender. Não foi a minha médica, porque ela não tava mais de plantão. Aí o médico chegou e falou assim, olha, Daniele, eu tenho uma notícia muito triste pra te contar, mas você tá de alta, não tem muito o que fazer. Seu filho tem os 2 pés tortos e além de ter o pé torto, ele tem um problema cefálico. Então seu filho vai vegetar. Falou e saiu, William. E eu fiquei assim, ó. Sabe quando você fica estatelada, assim? Eu fiquei... Aí eu segurei a Bíblia, eu tinha levado uma Bíblia, né? Que eu tenho uma Bíblia até a trazer pra vocês, pra mostrar pras meninas que eu faço recortes pra colar na Bíblia. Meu sonho é ler 100% da Bíblia, eu acho que eu já li 70%, tem muito que aprender ainda, mas é algo que Deus colocou no meu coração. E aí eu olhei pra minha Bíblia assim, e eu falei, não é. Foi isso que Deus me prometeu. Aí eu apertei o botão. Volta aqui. Né? Tipo, pedindo pro médico voltar. Eu falei, doutor, eu gostaria de entender um pouquinho mais, porque eu não sou médica, mas eu gostaria de saber qual problema cefálico meu filho tem. Porque tem vários, né? Eu quero saber qual. Qual problema cefálico meu filho tem? Aí ele olhou pra minha cara e falou, olha, depois você vê direito com a sua médica, mas eu te falo uma coisa. Seu filho vai vegetar. Saiu de novo. Aí eu liguei pra minha família, Tarcísio foi me buscar lá. Quando eu cheguei em casa era aniversário da Paulinha, tadinha. E aí tava todo mundo assim, com muita fé. E eu falava só o seguinte pra Deus, Jesus, eu já compreendi, meu filho vai vir com o pé torto. Tá tudo bem, nós juntos vamos dar um jeito. Mas eu não aceito que meu filho tenha um problema cefálico. Porque se meu filho tiver um problema cefálico e ele for vegetar, como que a sua promessa vai se cumprir na vida do meu filho dele ser um pregador? E aí, William, pra honra e glória do Senhor. Hoje nós temos uma criança aí que até dá vontade até de chorar. Na escola, o meu filho fala de Deus. Inclusive, o irmão Genivaldo, que está lá na igreja, ele foi evangelizado pelo João. Sério? Ele aceitou Jesus através do João. Porque o João falava pra professora dele todos os dias, olha, meu avô vai abrir uma igreja e eu vou ser o baterista da igreja. Vai lá me ver tocar? E ela, ai, João, é o congresso, eu não consigo ir. E aí, ela comentou com a sogra dela, na casa dela, olha, meu aluno fica falando toda hora que ele vai abrir uma igreja, que ele vai ser o baterista, e ele ouviu. Aí o irmão Genivaldo falou, você não vai, Thalita, mas eu vou. E ele aceitou Jesus naquele culto. Então, assim, a gente vê a atitude do João, ele já é uma criança especial desde muito novo. Então, ele quer ler a Bíblia, ele quer falar de Deus, ele quer... Então, eu creio que, através daquele momento ali, Jesus não só me ensinou, ele me mostrou, opa, eu estou no controle da tua vida. Então, nós vivemos um milagre atrás do outro, eu e a minha casa. Glória a Deus. Não, quem acompanha, que hoje vê o João, nem imagina que aconteceu tudo isso que você tá falando. Em questão, quando você postou lá, em questão do processo, né? Porque você postou a carta aberta, você postou o processo dos pés e tudo. Meu, nem parece. Só quem vê hoje o João, né, Tarcísio? Nem imagina que, a gente vê um milagre de Deus muito Nitidamente, nítido, né? Porque... Vou fazer eu chorar aqui, não. William, não foi um processo fácil, porque assim, depois que o João nasceu, o convênio não quis cobrir o tratamento do João. Então, os médicos falavam, olha, fique em paz, são só 3 semanas de gesso e depois ele vai utilizar a bota. Mas na realidade não foram 3 semanas. E eu creio também que ali foi Jesus me moldando. E Jesus me ensina todos os dias. Mas aquela fase foi muito difícil pra mim. E teve um dia que ele estava entrando no 14º gesso, onde toda semana era pago um valor que não era um valor muito fácil de se pagar. Meu marido foi muito homem, muito, muito. E quando nós chegamos no 14º gesso, o médico falou assim, eu pensei que era o último. Aí ele tirou o gesso, abriu, foi o 14 mesmo, né?
Foi, no 12º, então. Quando eu falei, não, vai ser o último, né? Acabou. E aí, quando ele abriu o gesso, ele falou, olha, tá bom não. O pé dele não tá bom ainda. William, eu fui pro banheiro. Eu me ajoelhei no banheiro. E eu chorei. Falei, Jesus, eu não tenho mais força pra passar por isso. Eu não consigo mais. Se o Senhor não me levantar daqui, eu não vou aguentar, eu não vou suportar mais essa situação. E aí, quando eu saí do banheiro, o médico falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu falei que eu ia colocar mais gessos, mas na próxima semana, se o pé dele tiver de X maneira, eu já marco a cirurgia. E aí, na outra semana, ele já olhou o pé e falou, nem vou colocar mais gesso. Já pode ir na terça-feira pra cirurgia. Foi numa terça-feira, que eu me lembro até hoje. E aí eu vi o milagre. William, Jesus, ele mora dentro do meu lar. Amém, amém. É sério, porque são os detalhes assim que a gente esquece de contar, mas você percebe que nos detalhes Jesus está trabalhando. O médico falou, olha, ele precisa ficar 12 horas sem comer. O João é faminto até hoje. Se você dá jiló pra ele, ele vai comer. Ama. Ele acordava de 2 em 2 horas pra mamar. E eu falei, como é que eu vou ficar com essa criança chorando 12 horas? Ele não chorou. Sério? Ele não acordou de madrugada. Quando ele chegou no hospital, as pessoas estavam duvidando de mim. Chegaram até me chamar e falaram, mãezinha, se o seu filho tiver bebido leite, né, no caso, que ele não tinha idade pra comer, ele pode até morrer. Porque na hora da cirurgia pode voltar o leite, ele pode se engasgar. Eu falei, gente, ele não comeu porque ele tava rindo pra todo mundo do hospital. Então, até nos mínimos detalhes, o Senhor cuidou de mim. Então, eu passei por um processo muito difícil, mas eu vi que Jesus me carregou no colo naquela época. Olha. Foi surreal, né? Foi surreal. E assim, você acha que sim, que Deus usou isso, Deus quis usar, Deus já tinha falado, né, que ele ia ser um pregador, já tinha te dado esse respaldo, né? Já tinha entregado essa profecia, mas ele falou, eu vou fazer para todo mundo lá na frente ver que eu sou na vida dele, eu sou na vida dele. Pode ser também que seja isso? Você Com certeza, eu sinto isso. Ou você sente outras coisas? Todas as lutas que nós passamos dentro da minha casa, eu sinto que o Senhor está fazendo a gente gerar um testemunho. Então, o inimigo, ele pode até tentar contra... A gente veio falando sobre isso no carro, não mencionamos sobre, né, os fatos que ocorreram, mas nós falamos sobre gerar testemunhos. E nós falamos sobre o fato de o inimigo até tentar ceifar a sua vida. Ele pode tirar tudo de você, mas ele não consegue tirar a sua vida. Então, Tarcísio e eu passamos por muitos cenários onde o inimigo tentou arrancar a nossa vida, mas nós perdemos tudo que era material, mas a nossa vida, ela permaneceu. Até mesmo naquele acidente de carro. Eu só tô contando história triste, né? Não, mas vamos chegar. Estamos conhecendo um pouquinho aqui da sua história, né? Eu tenho muita coisa feliz pra contar, glória a Deus. E conta um pouquinho desse acidente aí, que também que foi um milagre tremendo, gigantesco, né? Gigantesco. Nós estávamos indo viajar. Era dia 30, 31. Dia 2 de janeiro. 2 de janeiro de 2016? 21 talvez, gente. Eu não lembro, eu sou péssima de data. Nós estávamos indo viajar e... Tarcísio, eu já falei que ele é caminhoneiro, né? Ele dirige caminhão, ele dirige carro, ele dirige 24 horas. Ele nunca sofreu um acidente. E eu confio muito nele na direção, porque ele dirige bem. Eu falei pra ele, ó, eu tô cansada, eu vou dormir. Você tá com sono? Ele falou, não, pode dormir, tá tranquilo. E eu dormi. E aí, quando eu fechei os olhos... Tava dormindo, William, tava dormindo. Eu ouvi uma voz assim, ó, hoje eu te mato. O inimigo falou no meu ouvido certinho, hoje eu te mato. Eu abri o olho assim e eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. Você tava dormindo? Eu estava dormindo. Você ouviu a voz? Eu ouvi a voz, hoje eu te mato. E aí eu acordei e eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu clamei, o sangue de Jesus tem poder, a gente já começou a capotar. Foram cerca de 5 voltas ali que o carro deu. O carro tava amassado, o carro acabou. Quem olha o carro pensa que a gente... Quem tava ali dentro não tava vivo.
E aí eu comecei a ficar com muito medo, porque como a gente tava numa rodovia onde passavam muitos carros, eu pensei, a gente não morreu aqui, mas algum carro pode pegar a gente, né? E o nosso carro não dava pra abrir o porta-mala e as duas portas estavam totalmente amassadas. O Tarcísio estourou uma porta com muita força ali. Nós saímos pra uma brechinha assim, ó. Se você olha o carro até hoje, tá a brechinha lá do carro. Só uma brechinha assim, nós conseguimos sair. E a galera que olhava, menina, eu jurava que vocês não iam estar vivos agora. Eu jurava. Então, nós saímos sem sequela nenhuma. Eu só tive uma cravícula quebrada que eu descobri depois de muitos anos, porque ali na hora não acusou Sério? nada. E o Tarcísio com um arranhão na perna. Então, nós vivemos testemunhos, nós perdemos o carro. Tínhamos outro, né? Mas ficamos apenas com um. A vida foi mais difícil, ficou mais difícil, mas o Senhor, ele cuidou da nossa vida. Então, todas as vezes que a gente tem uma dificuldade pra contar, a gente tem uma vitória muito grande que vem depois. Então, nós somos geradores de testemunhos. E é que nem eu fiz a pergunta pra ele lá no. Nós vindo agora pra cá. Você lembra que eu fiz a pergunta? Deus, que nem. Deus, ele. A gente que estamos no centro da vontade dele, fazendo o querer dele, Deus cuida da gente. Né? Mas você acha que se Deus blindasse os crentes ou quem ou serve, será que as pessoas se acomodariam na fé? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Porque às vezes até pessoas de fora falam, mas ele serve a Deus, mas tá passando por isso, serve a Deus, mas tá. Porque muita gente vê, tipo, que lado da servir a Deus é só Bonança e não é. bonância. Você entendeu? Porque a gente até citou ali os discípulos, né? Pra você ver, os discípulos seguiam com Jesus e depois que Jesus subiu, foi aos céus, né? As lutas que ele passaram, perseguições. Você acha que o Tarcísio, né, falou lá, deu a explicação, mas eu queria ouvir de você. O que você acha sobre Tarcísio isso? deu a explicação que eu também acredito. A luta, ela vem para o ímpio e para o cristão. A questão é que o cristão, ele sabe que desistir não é uma opção. Vai passar. A luta vai passar e você vai contar a vitória em nome de Jesus. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma situação que você acha que é impossível, você precisa entender. Jesus, ele está no seu barco. E aí você falou, Daniela, você vai pregar. Eu ia falar isso, já tô falando antes. Glória a Deus, a gente precisa entender que mesmo que as tempestades estejam nos assolando, vai chegar a hora da bonança. Sim. E a gente precisa aprender a esperar. A questão é que a gente não gosta de esperar, né? É difícil, né? O ser humano não né? gosta de esperar. E você já recebeu uma resposta de oração de maneira que você nunca imaginou? Várias vezes. Várias? Conta uma aí, uma pra gente. Eu vou contar uma. Vamos lá. Teve uma vez, pode parecer uma besteira, tá? Mas pra mim não foi. Teve uma vez que o banco cobrou um empréstimo meu, era pra ser dividido em 2 vezes. Eu precisei fazer esse empréstimo e eu fiz em 2 vezes. E o banco cobrou em apenas uma. E eu falei, meu Deus, eu tô sem salário? O que eu vou fazer? Eu sou dizimista fiel. Não, Jesus, pelo amor de Deus. E eu orei. William, eu nem consegui orar. Eu me ajoelhei. E eu só chorei. Eu só chorei. E aí, quando eu acordei de manhã, uma pessoa tinha me mandado uma mensagem e falou assim, Daniela, você sabia que você tem tal valor em tal banco? Um contador, né, mandou essa mensagem pra mim. Aí eu falei, não sabia não. Você tem. Então, pode parecer uma bobeira, mas não é. Deus me respondeu aquela oração dizendo, filha, você foi fiel. Ele também não deixa de ser. Glória a Deus. E agora que você falou em questão da espera. E qual foi a maior lição que Deus te ensinou através de uma espera? Ainda nos ensina, né? Sim. Porque assim como todo mundo, eu também não gosto de esperar. É difícil, é doloroso, mas eu entendi que Deus, ele também trabalha no silêncio. Ele também trabalha na espera. Então, todos os dias a gente aprende um pouquinho mais da parte de Deus. E se você pudesse conversar com a Dani de 10 anos atrás, o que você falaria pra ela?
Daniele de 10 anos atrás. Eu pedia pra ela confiar um pouquinho mais. E esperar. Ao invés de agir no supetão. Deus me mudou muito, William. É, né? Quem me conheceu 7 anos atrás não me conhece mais. Hoje eu sou outra pessoa. Sem sombra de dúvidas. Eu vou até diminuir a quantidade de tempo. Eu vou falar, quem me conheceu há 4 anos atrás não me conhece mais. Deus, ele me moldou de uma forma totalmente diferenciada. E Deus nos molda, né? Sim. Hoje eu sou outra pessoa. E você já foi líder de adolescente, a Dani com o Tarcísio já foi líder. Não tive essa oportunidade de ser liderado por vocês, né? Porque quando eu cheguei lá, eu já era jovem, né? Então, né, vocês... Vamos falar um pouquinho da liderança? Como foi assumir a liderança dos adolescentes? Eu acho que o Tarcísio, ele é mais líder do que eu. Eu sou mais a regente que... que acaba sendo um tipo de líder também, né? Aham. Nós amamos trabalhar com jovens, com adolescentes. Inclusive, eu trabalho até hoje, não na igreja, né? Mas como professora, eu trabalho com jovens até hoje. E eu sinto que é um dom que Deus nos deu. A gente abraça eles, a gente passa a amá-los. E foi uma época muito gostosa da nossa vida, onde nós também aprendemos muito. Ensinamos e aprendemos. E qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram em ser líder do adolescente? A minha cara. Ai, William, meu Deus do céu. E foram muitos, Não com jovens, mas pessoal. Ou não? Pessoal. Pessoal. com outros líderes, digamos Certo. assim. É porque em questão tem muita troca de opiniões, né? São mentes diferentes, né? Tipo assim, um exemplo. Eu sou líder, você é líder. Mas possa ser que você pensa de uma forma, eu penso de outra. Pode ser que seja isso também. Às vezes não se encaixa os pensamentos, as ideias, as personalidades. Eu acho, né? É assunto difícil, né? Você já sabe. sabe. Mas assim, William, o que eu posso dizer? Foi uma época que eu fui moldada exatamente neste período. Sim. Sem sombra de dúvidas. Eu mencionei aqui pra você que a minha casa e a minha família são pessoas que nós nos resolvemos. Nós não temos rancor, nós não temos ódio. Então, se talvez hoje a gente não esteja muito bem, se amanhã a gente te ver, a gente vai tentar te dar paz, mesmo que você não me responder. Nós somos assim. E foi um período da minha vida em que eu gerei outro testemunho. Porque aconteceu algo, e eu não tô falando isso aqui pra gerar contenda, tá? Eu tô querendo contar um jamais, testemunho mesmo, jamais. pra quem tá me ouvindo aí. Eu passei por um momento muito difícil dentro dessa liderança, né, que nós estávamos. E Eu acompanhei um pouquinho lá, eu tava presente, eu acompanhei. eu desenvolvi algo que eu nunca tinha sentido. Ódio. E aí, William, eu passei a sentir uma dor insuportável, intestinal. E quem não segue sabe que nós perdemos 2 tios com câncer de intestino, um atrás do outro, cerca de 1 ano certinho. Minha tia morreu, 1 ano depois o meu tio morreu. E os 2 foram acometidos com câncer no intestino. E aquela dor era tão forte que às vezes eu estava dando aula, eu tinha que sair e sentar de cócoras para a dor passar. E aí eu fui no médico, fiz, né, aquele exame chato de se fazer, e eu fui diagnosticada com uma doença no intestino. E eu fiquei desesperada, eu falei, Jesus, tenha de misericórdia da minha vida. E aí eu fui no médico depois de 1 ano, e ele falou pra mim, Daniele, ó, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você guarda rancor? Eu falei, não, na minha cabeça naquele momento, não, eu não guardo rancor. Falei, ó, eu vou te dar uma guia aqui pra um psicólogo, você vai refazer esse exame. Mas faz uma sessão com ela primeiro. E aí eu fui fazer essa sessão com o psicólogo. Foram poucas, foram 5 sessões apenas que eu fiz com ela. Mas na primeira sessão ela já percebeu que eu percebi, nem foi ela, William, foi eu que percebi. Porque quando ela começou a fazer as perguntas pra mim, eu já logo, opa. Aí meu Deus, eu guardo isso dentro do meu coração. E a partir daquele momento que eu me diagnostiquei, eu passei a pedir muito perdão pra Deus.
Muito perdão pra Deus. Eu acordava de madrugada e eu falava, Jesus, tira isso de mim. Senhor, arranca isso de mim. Jesus, eu preciso viver longe disso. William, eu fui fazer o exame de novo, eu estava curada. Então, assim, ó, hoje o seu podcast é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. A minha família é a única pessoa que sabe. Por quê? Eu tinha medo de falar e as pessoas me interpretarem de uma forma diferente. Sim. Mas eu também acredito que isso seja um testemunho. Com certeza. Quantas vezes nós guardamos coisas que nós não devemos guardar, achando que o nosso rancor vai fazer mal pra outra pessoa, quando tá fazendo mal pra si Nós mesmo. mesmos. Então, hoje, além de ser curada do intestino, eu também sou curada emocionalmente. Porque aquele único rancor que eu tinha, hoje eu não sinto mais. Pra honra e glória de Deus. É porque não é fácil também, né? Eu comentei já uma vez com o Tarcísio, eu comentei até na época, né, que vocês estavam lá com as pessoas. Eu também fiquei, por mais que a gente não pode ficar com ódio, mas por tudo que aconteceu, que a gente acompanhou lá que aconteceu, né, não vem ao caso, eu também fiquei com ódio, porque eu falei, isso não é certo. Porque, um exemplo, eu vim do mundo, do lado que não era cristão. Eu falei, pô, dentro da igreja tá desse jeito também. Tem isso também. Infelizmente, Entendeu? né? Então, eu fiquei com ódio. Por mais de pessoas que não deveriam estar, né, enfim, com isso, fazendo isso, né, dentro da igreja. E eu fiquei com muito ódio também por vocês. Eu falei, não, não é certo. Independente que não, aqui não é o lugar certo de isso acontecer, né? Mas a gente fala, quando é Deus, né, que nem, independente do que aconteceu lá, Deus estava com vocês, né? Hoje a gente se encontra, né, num ambiente de paz, de união. Glória a Deus. Onde a gente se encontra no meio de paz, de união, onde a graça de Deus, né, está presente e nos faz muito feliz. Sim. Eu, sinceramente, eu fico, que nem, né, na quinta-feira não consegui por causa que tinha o exame, eu fico muito chateado quando não vou. E, Dani, sinceramente, eu gosto de estar lá. Nossa, às vezes quando acaba, eu falo, nossa, já vai estar acabando tudo. Porque ali tá, meu, tá surreal, tá muito Tá feliz. muito gostoso Tá o muito nosso gostoso culto ali, mesmo. tá. Meu, Quinta-feira. Meu Deus, que culto gostoso. Foi, né? Nossa! Ô, glória! Glória. Eu sou muito feliz porque eu sou assim, eu sempre gostei de trabalhar. Infelizmente, num lugar que eu não estava, a gente não tinha essa oportunidade de trabalhar, né? Já tinha aquelas pessoas ali que já era certo. E eu sou muito feliz por, né? Eu até falei ainda com seu pai, quando ele foi me colocar lá, me deu alguns cargos, eu falei, mas já, pastor. Ele até falou, né? Não com essas palavras eu tô abreviando, mas tipo, ele quis dizer que eu não posso reter o que Deus tem na sua vida. Você entendeu? E você tá aqui com a gente, desde com a gente, e vamos pra cima, vamos trabalhar. Eu falei, amém. E eu tô lá, tô muito feliz mesmo. E a promessa de Deus vai se realizar. Amém. Nossa Em nome de igreja vai ser Jesus. grande, em nome de Amém. Jesus. Já tá ainda aqui um dia. Meu Deus. E o que você acha que os adolescentes mais precisam receber da igreja hoje? Abraço. E a palavra, William? Às vezes eu sinto que as crianças, elas... Eu vou falar não só da igreja, tá? Eu vou abrir aí o leque referente às crianças. Hoje em dia, a educação das crianças está sendo terceirizada. Então, os pais, eles trabalham muito e os filhos ficam onde dá. E aí, quando os pais chegam em casa, os pais, eles querem descansar. E os filhos vão ficar com quem? Aí quem educa? A televisão, o celular, o videogame. Infelizmente, coisas que deveriam ter tempo. Não tô falando que é ruim, porque as nossas crianças são tecnológicas. Mas com tempo limitado e com muita supervisão. Então, assim, dentro da instituição escolar, nesses anos de trabalho que eu tenho, eu já tive aluno que me chama de mãe. Aí você fala, meu amor, né? Não pode, talvez a sua mãe interprete isso de uma forma errada. Aí eles respondem, não vejo a minha mãe. Eu vejo mais a senhora do que minha mãe. Então, eu acredito que hoje em dia o que falta para os nossos adolescentes é, além de muita orientação, muita presença. Tá faltando presença para eles. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. É, né? E o que você diria, já que a gente citou aqui esse assunto, pode ser pessoas ou adolescentes que sente que não tem valor? Porque tem pessoas que sentem assim, né? Que acham que não tem valor. O que você diria? William, baseado em tudo que eu aprendi, tá? Primeiro, eu acredito que você precisa ser rodeada de pessoas que te valorizam. Embora, às vezes,
Não sei, né? Às vezes o quadro familiar da pessoa não ajuda. Mas eu não tô falando só de quadro familiar, eu estou falando ao redor. Tem amigos que te amem. E busque principalmente aonde você se sinta à vontade na presença de Deus. Porque se você se sente acolhido ali onde você está na sua instituição cristã, você passa a entender que você é amado por Deus. Você é cuidado por Deus. Eu falo brincando pro Tarcísio direto, mas eu vou falar pra vocês também. Eu falo assim pro Tarcísio, eu sou princesinha de Jesus. E eu sou. Sim. Então, o que as outras pessoas pensam ao meu respeito, o que as outras pessoas acham ao meu respeito, ou o que as pessoas acham ao seu respeito, não importa, você é amado por Deus. Sim. Então, sinta-se abraçado por Ele. E através disso, peça para que Deus te rodeie de pessoas que te façam sentir isso também. Porque não adianta falar que não é importante. É importante. É importante, as pessoas são importantes na nossa vida. É que nem eu falo, por exemplo, se eu chegasse lá, né, na Paulistana e não fosse recebido de braços abertos, eu não ia Permanecer, né? permanecer. Você entendeu? Então, por isso que você falou o quão importante é, né? A gente tá rodeado de pessoas que nos abraçam, nos acolhem e nos querem bem também. Sim. Né? Com certeza, né? E a pessoa que está dentro da igreja e perdeu a vontade de buscar a Deus? Tava falando sobre isso com o X também esses dias. A intenção, a minha visão, tá, William? Minha visão como pessoa. Eu tava falando pro Tarcísio esses dias, o inimigo, ele é tão astuto que antigamente você via que a intenção dele era tirar as pessoas de dentro da igreja. Era a intenção dele antes. Hoje em dia eu sinto que a intenção dele é outra. Ele quer que você fique lá, mas que você esteja morto. Pra ele é cômodo. Sim. Você tá lá, você escuta, mas você não busca. Você tá lá, você ouve, mas você não entende. Você volta pra casa do mesmo jeito que você foi. Às vezes você vai pra igreja, você escuta a palavra e não escuta porque os problemas da vida te atola tanto que você esquece de buscar o mais importante, que é a presença do Pai. Porque independente da situação em que nós estejamos, nós precisamos entender qual que é a presença do Pai. Nós não vamos pra igreja pra buscar. Nós vamos pra igreja pra adorar. Será que nós estamos entregando realmente a nossa fiel adoração? Então, pra quem está indo pra igreja e está se sentindo fora da igreja, se organize hoje. Já. Coloca o seu mundo em outra caixinha quando você estiver na presença de Deus. Você precisa compreender e pedir e clamar pelo Espírito Santo de Deus. Porque como seria a sua salvação se Jesus viesse agora? Então, a nossa preocupação também tem que ser com quem está dentro da igreja. Não só lá fora. Não só lá fora. E também, e questão, muitos também estão, você acha que muitos estão em busca só de, tipo, ir buscar, que nem você falou, a gente não temos que, estamos indo para adorar, não buscar. Sim. Você acha que muitos gente estão atrás, indo em busca de algo? Pode ser pessoal, pode ser materiais, Sim. e esquecendo um pouquinho de buscar realmente o que necessita, o que você falou? Esquecem do seguinte, O a que é Bíblia essencial fala, buscai primeiro o reino de dos Deus. céus. E as demais coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. Eu não tô falando aqui que cristão, ele tem que viver sempre do mínimo, porque não é. A gente é filho do rei que pode tudo, que tem tudo e que tem poder para nos dar tudo. Mas eu acredito, William, que no momento que você está na presença do Pai, a gente precisa compreender que ali nós precisamos não só pedir, nós precisamos primeiramente agradecer e engrandecer. O Essa nome é a do minha visão. Senhor. Eita, glória. E como surgiu o desejo de ser professora? Ai, meu Deus. Não era meu desejo, não. Não? Não. Eu ganhei uma bolsa, na realidade, para letras, né? Sim. Eu pagava um valor bem pequenininho e eu ganhei 90% da bolsa. E aí a minha irmã falou, Daniele, vai fazer sim. Eu faço com você, eu vou fazer matemática e você faz letras. Não, mentira. No começo eu comecei a fazer RH. Sério? 90% também. As duas estavam me Certo. oferecendo 90%. E a minha irmã começou a fazer letras. E eu sempre escrevi muito bem, William. Sempre. Desde muito nova eu escrevi muito bem.
E aí ela começou a fazer letras e ela começou a pedir pra mim fazer uns trabalhos pra ela. E eu fazia esses trabalhos, ela falava, Daniele, você não tá gostando do que você tá fazendo, né? Não. Aí ela, eu também não tô gostando do que eu tô fazendo. Você nasceu pra letras, eu não. Aí a gente nessa conversa, distraída, Sério? opa, vamos lá na faculdade agora. Aí nós fomos à faculdade e naquele mesmo dia ela mudou pra matemática e eu mudei pra letras. E aí eu pensei, não, eu vou fazer isso aqui, vai ser minha primeira graduação, porque eu não paro de estudar, tá? É um desejo que eu tenho no meu coração, eu quero estar velhinha e estudando, eu não quero parar de estudar. Em nome de Jesus, é um desejo que eu tenho no meu Sim. coração. E aí, eu falei, não, eu vou fazer letras primeiro e depois eu vou fazer o meu sonho, né? Só que eu me apaixonei no meio do caminho. Eu Sério? comecei a letrar pessoas, eu já alfabetizei idosos. Já vi idosos chorando, lendo, porque não conseguiam pegar um ônibus. E depois que foram letrados, né, conseguiram. Eu já alfabetizei crianças que nunca conseguiram aprender a ler. E aí eu alfabetizei essas crianças. E aí eu peguei um amor. Sério? É como se... É amor mesmo, William. Porque dentro de uma sala de aula, hoje em dia, estar trabalhando com crianças não é um assunto fácil. É um assunto difícil. Hoje eu dou aula para adolescentes. Então você encontra adolescentes de diversos tipos, com diversas criações. E eu acredito que eu trato eles com muito amor. Né? Eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que eu também não sou rígida, porque eu sou. Né, meus aluninhos? Pode comentar aí, me elogiando. Eu sou rígida e demais. Eu já chego na porta, eles sabem que eles têm que sentar enfileirados. Não tem essa de ficar sentando em tropa, porque a tropa a gente vai pro intervalo. Porque lá no intervalo eu brinco de dominó, eu jogo cartas, eu jogo bimbolim. Lá, dentro da sala, não. A gente tem a responsabilidade. Então eles já sabem. Eu bato na porta e todo mundo no lugar. Então, mas eu amo eles, eu passei a amá-los. Inclusive, eu falo, ô, meu amor! Aí, esses dias, eu chamei um pelo nome. Ele, oxe, professor, eu não sou mais meu amor, não. Tá com raiva de mim? E você acredita que um professor, ele pode marcar a vida de uma criança, um aluno, Sim. para sempre? Eu fui marcada por uma professora. A minha professora de português, ela me deu aula durante 4 anos. E a minha sala sempre foi uma sala muito difícil. Mas ela falava assim pra mim, Daniela, eu confio tanto em você. E eu lembro disso até hoje, William. Já faz tantos anos que eu saí da escola. Inclusive, eu falo isso pros meus alunos. Às vezes, a matéria que eu tô ensinando aqui pra vocês, talvez vocês nem vão lembrar. Mas vocês vão lembrar dos conselhos que eu dei pra vocês. E eu quero encontrar vocês lá na Europa, um dia lá em Paris. Vocês vêm, olha, nossa, lá. E qual a diferença de ensinar uma matéria e ensinar para a vida? Porque tem diferença, né? Tem diferença. E aí eu faço uma mistura dos dois. Né? Eu ensino a matéria e ensino pra vida. Eu gosto muito de falar pra eles o seguinte, a minha aula, ela não é uma aula quadrada. Então, a gente brinca, a gente aprende e depois a gente brinca. Então, todas as minhas brincadeiras são referentes à aula, mas são brincadeiras. Então, eles aprendem se divertindo. E aí eu falo pra eles o seguinte, às vezes vocês vão lembrar da minha musiquinha lá na frente. E aí toda vez que você se lembrar daquela musiquinha lá na frente, tomara que você se lembre que eu tô orando e torcendo muito pra que você tenha muito sucesso. Eu quero que todos os meus alunos tenham muito sucesso. É o desejo do meu coração. Amém, vai ter. E já aconteceu alguma coisa na sua profissão que você considera uma resposta de oração? Eu acho que todo dia. Todo dia. Quando alguém vem e me abraça, fala, professora. As florzinhas que você recebe, eu vejo que você posta as florzinhas lá. Cartas, William, que eu não posto todo dia, mas todo dia eu recebo um bilhete. Todo dia eu recebo uma flor. Todo dia eu recebo um abraço. Então, assim, às vezes aquele aluno... Eu converso muito sobre isso com o Tarcísio também. A gente conversa bastante, né, neguinho? Olha que legal. Tudo que a gente tá falando aqui, eu já falei com você. Eu falo pro Tarcísio assim, X, teve um aluno meu que ele é tão problemático, e aí... Tão problemático, e eu fiquei olhando pra ele pensando, meu Deus, eu não quero que esse menino tenha um futuro ruim, eu não quero que ele saia da escola achando que todo mundo acha que ele é problemático. E aí eu começo a querer trazê-lo pra mim, sabe? Às vezes dá certo, nem sempre dá, William, porque não é flores, tá?
É muito difícil, principalmente, hoje em dia, a nossa luta não é somente com os alunos. Hoje em dia, a gente luta, quem é professor sabe do que eu estou falando. Hoje em dia, a gente luta em sala de aula e a gente luta contra o sistema. E a gente luta contra os pais. Ao invés dos pais nos abraçarem, parece que a gente, na visão dos pais, os professores, eles estão contra os filhos dele. E não é isso. Às vezes, quando a gente fala para um pai que a atitude do filho não tá muito legal, é pra gente ter a ajuda do pai. Porque o filho, ele é a extensão de quem? Da família. Então, hoje em dia, parece que a gente tá lutando contra todo mundo. Contra o sistema, que quer nos afogar. Que, inclusive, o sistema de São Paulo para a educação está terrível e absurdamente doentio. Essa é a palavra certa. Eles nos matam na unha todos os dias. A intenção deles dá a impressão que eles querem fazer a gente desistir mesmo. Então, é uma luta constante que nós temos ali. Então, a gente precisa ter um propósito. Qual que é o propósito? Se a gente não olhar o aluno, a gente desiste mesmo. Né? Além do nosso ganho. E assim, teve uma gestora que falou uma coisa pra mim, é muito real. Daniele, arruma um lugar aqui da escola. Isso foi há 4 anos atrás. Dani, teve um dia que eu tava muito cansada, muito cansada, muito cansada. Aí ela olhou pra mim e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, nossa, dá a impressão que eu tô dormindo na escola. Aí ela falou, Dani, sabe o que você vai fazer a partir de agora? Independente da escola que você tiver. Arruma um lugar especial. Olha pra esse lugar. Aí eu comecei a procurar, aí arrumei um lugar especial. Toda vez que você sair daqui, você fala pra Deus assim, Deus, eu tô deixando os meus problemas aqui. Vai pra casa. Quando você voltar de casa, você deixa os seus problemas da sua casa nesse lugar, como se fosse um guarda-roupa. Ó, eu tô deixando o problema da minha casa aqui. Pega os problemas da escola de volta. Porque senão você adoece. E adoece mesmo. Porque às vezes o aluno vem te contar uma situação e você fica preocupada. Às vezes você percebe que o aluno tá precisando de alguma coisa. William, se o professor tivesse dinheiro, acredita em mim. A gente calçava e vestia todos os alunos. Né? Na escola que eu estou agora, não. Glória a Deus, né? Que eu estou numa escola onde todos os alunos, eles... Você percebe que eles têm uma vida muito legal. Mas na escola que eu trabalhei ano passado, dava vontade de doar tudo que você tem para os alunos, porque eles não tinham condição. Então, a nossa profissão não é uma profissão muito fácil. E você também dá... Não, só voltando um pouquinho também... E questão que você falou, deixa os nossos problemas aqui. A gente pode também trazer isso para a igreja também? Sim. Embora a igreja é um hospital, né? Não acho legal deixar os problemas do lado de fora, não. Porque quem quer resolver tá lá dentro. Ele quer resolver o seu problema. Ele pode e ele vai resolver os seus problemas. Então, assim, ó... Eu acho que diferente da escola, você não tem que deixar os seus problemas do lado de fora. Você tem que carregar ele, mas... Adore a Deus também. Fala assim, ó, Jesus, ó, eu estou deixando os meus problemas aqui do meu ladinho, porque eu sei que o Senhor pode arrumar esse guarda-roupa aqui, mas eu vou te adorar. Eu acho que essa que é a diferença entre a escola e a igreja. E como continuar acreditando quando parece que nada está acontecendo? O tempo da espera é muito doloroso. Mas o que eu aprendi é o seguinte... enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir de novo. Porque é isso que eu vivo. Enquanto Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. E Deus ainda pode fazer algo novo quando a pessoa acha que já perdeu tempo demais? Claro que sim. Claro que sim. Eu gosto de falar isso para quem... É legal, olha, interessante. Eu falo isso para os meus alunos mais velhos. Daqui a 10 anos, vamos supor. Eu tô muito velha pra fazer uma faculdade, digamos assim, tá? Daqui a 10 anos, vai ser quantos anos? 10 anos, certo? E se você começar hoje? Agora imagine Deus, que o tempo dele não é linear como o nosso, não é cronológico como o nosso. Deus pode resolver o seu problema agora. Deus pode resolver o seu problema hoje, imediatamente. Gente, o tempo de Deus, ele... é tão diferente do nosso que é gostoso de se ver isso. A gente que acha que tá demorando demais, né? Verdade. Às vezes, quando acontece, a gente até vê o porquê da espera. Né? O porquê desse processo. Sim. Talvez fosse naquela hora, não seria da vontade de Deus. E dependendo do que for, a nossa espera poderia até nos afastando da presença do Senhor. Sim. Né? E o que Deus pode produzir em nós através de uma fase que não escolhemos viver? Ele nos faz florescer.
No meio do deserto. E como diferenciar uma fase difícil de um momento em que realmente precisamos mudar de direção? Oração. Oração. É a chave. É a resposta. E Deus ainda escreve histórias bonitas depois de capítulos muito difíceis? Com certeza. Eu acho que é por isso que a gente precisa parar de apenas ouvir o que é dito em cima dos púlpitos. A gente precisa ler a Bíblia. E eu gosto de falar isso, eu até falei isso na escola dominical aquele dia. Eu entendo que o brasileiro, eu tô falando do brasileiro, tá? Nós temos dificuldade com a leitura. Eu falo isso como letróloga. De 40 alunos ali, a gente percebe que de 40 alunos, 30 são analfabetos funcionais, que existe uma diferença, tá, William? As pessoas têm dificuldade em compreender isso. Quando você é alfabetizado, você sabe ler. Quando você é um analfabeto funcional, você sabe ler, mas você não entende. Então, você lê aquele texto, opa! Ah, eu vou ler de novo. Já aconteceu? Acontece, não acontece? Às vezes são por conta dos nossos problemas, mas a maioria das pessoas são por conta do analfabetismo mesmo, funcional. Mas eu conheço um Deus que até isso ele pode fazer. Então, antes de começar a ler a Bíblia, você precisa fazer o seguinte: Jesus, não abra só o meu coração, abra a minha mente também, me dê conhecimento a partir de agora. Pega uma Bíblia que tem a linguagem fácil, para quem tem dificuldade, e passe a ler a Bíblia. Um dos meus livros preferidos é Reis. É? Primeira e segunda Reis? Lindo! Não, ali você compreende que existe um tempo determinado para tudo. Ali você compreende que quando a gente não espera o tempo de Deus, outros líderes podem passar a liderar. Saul. Não era a vontade de Deus, mas Deus fez por quê? Porque o povo pediu. Não era a vontade de Deus, mas ele permitiu. E a partir dali a gente também vê que Davi, que era a vontade de Deus, a vida dele não foi só bonança. E a luta dele principal não foi o Golias. Opa, triste. Opa, calma aí. Forte isso aqui. Às vezes a gente acha que a nossa luta maior é uma aqui, mas não é aquela ali. Então, e o Senhor, ele nos capacita para viver todas elas desde que a gente se humilhe. Você não vê Davi falando que ele é o maioral. Ou vê? Não. Engraçado que você falou que a luta principal de Davi não foi Golias. Não foi. Mas Davi é lembrado por muitos pelo enfrentamento dele com Golias. Porque foi onde ele venceu. Quem quer falar sobre onde perdeu, William? Ninguém. Quando você vai falar, por isso que eu até comentei aqui, nossa, eu só tô contando história triste. Porque a sociedade, ela não quer ouvir história que você perdeu. A sociedade quer ouvir a história onde você venceu. Então, todas as vezes que for falar de Davi, vão falar aonde? Aonde ele venceu. Verdade. Embora, na minha visão, ele venceu quando ele percebeu, Jesus, eu errei, mas eu não sou nada sem ti. Aí tá o verdadeiro, né? Aí Sim. tá a verdadeira luta, né? É. Contra o seu eu. Contra o seu eu. Nossa, é tremendo isso aí, hein? E como confiar em Deus quando não entendemos o que Ele está fazendo? Porque muitas das vezes a gente não entende. Aí como confia, né? Tudo bem que a gente que estamos... Vamos falando para meio que aqueles que não estão presentes. Ou pode ser, quiser trazer para aqueles que estão presentes dentro da casa do Senhor. Porque aqueles que estão dentro da casa, muitos também ficam com essa dúvida. Como confiar? Sim. Mas é mais aqueles que estão fora. Quer falar para aqueles que estão fora? Ou quer falar para aqueles que estão dentro? Ou no modo geral? Para ambos. Para ambos, eu no modo quero geral. falar até para mim nesse momento. Então manda. Porque eu também estou passando por um processo que eu acho que é invencível. Você precisa falar com Deus. Você precisa falar com Deus. E eu já entro logo na pregação que ele falou que eu ia falar. Eu vou falar agora, tá? Já pra gente finalizar com chave de ouro. Você precisa falar com Deus. Eu costumo dizer, William, que não existe filho predileto. Algumas famílias falam, o meu pai prefere fulano. Na minha casa nunca teve isso, glória a Deus. Mas algumas famílias que a gente conversa, eles falam, meu pai prefere fulano, meu pai prefere ciclano. Aí eu perguntei pros meus alunos esse dia que um me falou, o meu pai não gosta de mim. O meu pai, ele prefere fulano.
Aí eu falei pra ele, quantas vezes por dia você fala com teu pai? Quantas vezes por dia você abraça o teu pai? Nenhuma. E seu irmão? Ai, meu irmão vive abraçando ele. Com Deus é a mesma coisa. Quantas vezes por dia você fala com teu pai? Quantas vezes por dia você conversa com ele e conta os teus problemas pra ele? Às vezes a gente quer terceirizar até o nosso problema. Às vezes a gente quer pedir oração até pra outras pessoas. Irmã, ora por mim. Tá tão difícil, ora por mim. Eu não tô falando que você não deve pedir oração, né? Porque a união, ela faz a força. Sim. Mas quando você começa a conversar com Deus, mesmo quando tá insuportável de aguentar a situação, você sabe que você tem um amigo que está ali te consolando. O nome dele é Espírito Santo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu para salvar o seu pecado e o meu. Mas ele deixou quem aqui? Ele não deixou a gente órfão. Ele foi e deixou quem aqui? O Consolador. Então, quando você imaginar que tudo tá perdido, que tudo tá vencido, que você não consegue, que acabou, ai, que não tem mais jeito, meu Deus, acabou, eu tô passando por um processo impossível, não dá mais. Você precisa entender que existe alguém que luta as tuas guerras e eu nunca vi ele perder. Porque o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fechou a boca do leão, o mesmo Deus que derrubou um gigante, o mesmo Deus que... Meu Deus, se a gente parar pra contar aqui, esse Deus, ele não mudou. Esse Deus, ele é o mesmo. Às vezes, a nossa ligação com ele que muda. Então, se você achar que tá tudo perdido, acredite, você precisa conversar mais com o teu pai. E aí, mesmo que você passe por uma situação insuportável, você vai entender que desistir não é uma opção e que para toda guerra existe uma vitória. Que é quando Deus entra. Quando Deus entra, quando a gente entrega na mão do Senhor, né? Tá em Salmos. Entrega o teu... Não, como é que é? Entrega o teu caminho ao Caminho Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou em algumas outras traduções, e o mais ele fará. É, exatamente. Eita, quer deixar mais alguma palavra? Não é só isso. Só isso? Eu quero agradecer quem esteve conosco até agora, né? Sim. Me mande um monte de coração aí, se Sim. inscreva no canal. Se inscreva, apareça. Compartilhe para as pessoas ouvirem a minha história. Vai saber se alguém precisa estar ouvindo isso aqui. Com certeza, com certeza. E vamos fazer a parte 2 aqui também, a Dani vai voltar, porque tem muitas coisas para ser falada ainda, tem muitas coisas. E no próximo vamos colocar ela para cantar, que ela canta muito. Eita, a Dani canta demais. E antes de terminar aqui também, né? Deixa aqui uma lembrança pra você, tá bom? Obrigada, William. Deus abençoe. É algo simples, mas Obrigada. uma lembrancinha, tá bom? Eu tô muito honrada em estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado por você ter aceito esse convite, por estar aqui, tá bom? Obrigado, meu. Eu tô muito feliz. Eu também. De verdade, eu fico muito feliz. Foi uma conversa massa. As pessoas assim que... Porque, eu vou falar o seguinte, eu já ia convidar a Dani, né? Quando a gente começou, ela que falou, por que você não me chamou? Por que você não... Eu falo, calma, eu vou te chamar e tal, porque, né, a gente recebe, assim, algumas mensagens pra pessoa, chama tal pessoa, mas também eu tô dando muita prioridade pra vocês que estão próximos, estão ali junto com a gente, fez parte de tudo isso, né? Que nem eu falo, vocês fazem parte de tudo isso. Tá ajudando, compartilhando, seguindo, você entendeu? E eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigado, Tarcísio, tá bom? João, quer aparecer aqui? Quer sentar aqui? O pessoal vê que é... Olha lá, o milagre. O João é o verdadeiro milagre, né? Não, Tarcísio. Olha o pezinho, gente, certinho. Dá tchau pro povo lá. Ali, ó. Tchau, gente. Aqui, ó. Esse é o João, gente. Pra quem não conhece, aqui é o João. Pra quem não conhece a Dani, né? A cara da Dani. Mas o Tarcísio também, tá bom, Tarcísio? Também um pouquinho mais... Ali, tá, é brincadeira. Vai ser a irmãzinha, João. Aqui é o João. Muito obrigado, tá bom? Você está aqui por ter aceito o convite. Obrigado, Tarcísio. Tá bom, irmão? Não, por não medir esforço. Em qualquer maneira, não só de estar aqui, até em questão de conversa, de uma palavra. Tá bom? Sou muito grato pela vida de vocês. Muito obrigado de vocês terem me recebido lá de braços abertos. Tá bom? Ter me apoiado. Tá bom? Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. E que eu sempre falei pra vocês também, são referência, né? Em questão de tudo. Entendeu? De relacionamento, o Tarcísio vai me ensinar aquela oração lá. Que eu vou começar a orar.
E Deus vai agir, Deus vai agir, tá bom? Quer deixar mais algum recadinho Eu queria aí? fazer uma oração. Vai lá, papai. Amém. Vamos terminar com oração, ele? Vamos, Rapidinho. oração é a chave. Galerinha, Vambora. fecha o olho aí juntamente comigo. Senhor Jesus, primeiramente eu gostaria de agradecer por essa oportunidade em estarmos aqui. Hoje nós falamos muito sobre confiança e nós acreditamos que o Senhor pode fazer aquilo que nós nem imaginamos que seja visível aos olhos humanos. Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando aí dentro do lar dela, onde ela está assistindo agora, mas eu creio, Jesus, que neste momento o Senhor pode entrar agora na causa da tua filha e do teu filho. Senhor, entra nesta causa impossível, Jesus, e que essa pessoa possa ver o teu milagre dentro da vida dela. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser cheios da tua presença e que onde nós andarmos, que a tua presença nos acompanhe, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de falar a tua palavra e que através da nossa palavra corações possam ter sido encontrados, que o Espírito Santo possa habitar através dessas palavras e que essas palavras possam ficar marcadas no coração dos teus filhos, Senhor. Obrigada por tudo, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, por essa oportunidade, por o ar que respiramos. Sou grato a Deus por tudo. Tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? Deus é maravilhoso e grandes coisas em Deus irá te fazer. Na minha, na sua vida, na sua que está assistindo, apenas confie. E se você, como a Dani falou, está, né, sentindo algo triste, o caminho é a graça de Deus, é Jesus Cristo. E por mais importante para a gente podermos sermos salvos, né, Dani? A gente temos que estar dentro da vontade do Senhor para a gente alcançar nossa salvação. Sim. Amém. Obrigado, tá bom, Dani? Obrigada. Eu que agradeço. E é isso. Muito obrigado, tá bom? Fique com a graça de Deus. Que Deus possa alcançar todos vocês. E até o próximo episódio. E tamo junto.